Olá, estamos de volta com mais um vídeo. Muito obrigado por sua presença aí do outro lado. Salmo de número 14, dando continuação ao livro dos Salmos. A corrupção do homem, sua redenção provém de Deus. Salmo de Davi para o cantor mor, chefe do coral. Disseram os nécios, algumas versões dizem os nécios, no seu coração. Nécio é louco, a pessoa fora de si, ok? Disseram os nécios, ou dizem os nécios, os loucos, no seu coração não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Fazem-se abomináveis em suas obras. O interessante é que tudo isso é escrito para o povo de Israel, certo? Um povo que tinha um conhecimento grande de Deus, das leis de Javé, de Jeová, do grande Deus eterno, e mesmo assim viviam constantemente desobedecendo as leis, os mandamentos do Senhor. O Senhor olhou desde o céu para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Interessante é que Deus está sempre olhando dos céus, desde os céus, à procura de alguém que possa ser um mensageiro seu. Deus está sempre olhando para ver se alguém que faz o bem, alguém que é justo, e ninguém está escape aos olhos de Deus, às suas observações todos os dias. Desviaram-se todos e juntamente fizeram-se imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Como falei antes, isto é aqui especificamente em relação ao povo judeu, ao povo hebreu. Pois o texto diz: todos se fizeram imundos. O que significa que não serviam para estar diante de Deus, já que aquilo que era imundo era aquilo que era impróprio para a oferenda, impróprio para o sacrifício, impróprio para o uso no templo e impróprio para assumir funções no templo, sejam elas quais fossem as funções. Se o indivíduo fosse achado imundo, ou seja, seria impróprio para o serviço templar, assim dizendo. Era preciso passar por um ritual de purificação. E aqui o salmista diz que todos estão imundos, ou seja, da maneira como estão, não tem serventia nenhuma diante de Deus, no seu serviço, na sua casa, não podendo pisar nem mesmo no átrio. Chegar ao átrio é preciso passar por um ritual de purificação, ok? É preciso purificar-se para estar diante de Deus. Apesar de isso ter sido escrito em referência ao povo judeu, também serve para todos nós nos dias atuais, seres contemporâneos que somos agora, ok? Então serve para mim e para você também.
não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo como se comessem pão. Eles não invocam o Senhor. Os obreiros são aqueles que servem, que comem o meu povo como se comessem pão. Eles não invocam o Senhor. Ou seja, maltrata o povo. E Deus está de olho naqueles que assim fazem. Ou seja, os obreiros, aqueles que eram ministros na casa de Deus, no templo de Deus, mas que viviam a maltratar o povo, eram arrogantes, achavam-se no topo da cadeia social e menosprezavam os demais. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos, na geração dos justos. Geração é aquilo que vem a ser, ao contrário de corrupção, que é aquilo que deixa de ser. Então, Deus está na geração dos justos, ou no meio dos justos, ou é Deus quem pode nos tornar justos, ok? Mais uma vez a palavra aqui, justo, a referência a justo e justiça. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Vale salientar que isso aqui não é nenhuma apologia à pobreza, ok? Mas Deus está aqui se referindo aos maltratos do povo menos favorecido, das pessoas menos favorecidas, que eram maltratadas e humilhadas pelas pessoas mais abastadas ou pessoas que tinham posições sociais privilegiadas, até mesmo na casa de Deus, os sacerdotes, os ministros de Deus, como vimos no verso anterior, que oprimiam as pessoas. Se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Interessante que isso aqui parece ser uma profecia, porque o povo entrou em cativeiro depois de Davi, depois de Salomão, certo? Tanto o reino do norte e o reino do sul, pois Israel se dividiu. Então o reino do norte entra em cativeiro, depois o reino do sul. E aqui temos uma profecia de Davi, por isso que Davi também na tradição judaica é considerado como profeta. Se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Veja, Davi está aqui mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, certo? Mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. E um dos cativeiros da tomada do povo aconteceu em 587. Então é uma profecia de Davi. Então fala sobre Israel naquele tempo e também pode falar sobre todos nós hoje que sofremos e padecemos e que Deus pode nos livrar do cativeiro. Então não sei qual é o seu sofrimento, qual é o seu problema, qual é a pressão social, psicológica, espiritual que você está passando, mas tenha certeza que Deus, Ele pode te livrar deste cativeiro mental terrível, psicológico, social ou laboral, seja lá qual for, psicológico, espiritual, esses tormentos pelos quais você passa, Deus pode te livrar, pois Davi deixou aqui registrado, certo? Algo que
referente ao povo hebreu, mas que pode se estender também para todos nós nesses dias. Valeu, bye bye, muito obrigado, tchau.